A história da Estrada da Morte. A estrada que nunca deveria existir. A história começa antes mesmo do primeiro quilômetro ser traçado. Décadas atrás, os engenheiros que receberam a ordem para construir aquela via afirmaram que o terreno era instável, imprevisível e que algo parecia mover-se sob o solo. Mesmo assim, a obra foi aprovada. Nenhum deles sabia que o caminho escolhido cortava uma região onde antigas comunidades faziam rituais para enterrar seus mortos longe dos rios. O governo ignorou os avisos, apagou os registros históricos e iniciou a construção. Durante as primeiras escavações, máquinas quebravam sem explicação. Ferramentas sumiam e operários juravam ouvir passos atrás deles, mesmo quando estavam sozinhos. À noite, barracos de descanso eram encontrados revirados, com marcas de mãos pequenas impressas nas paredes de metal. A notícia nunca chegou à imprensa, mas relatos internos descreviam um clima de pânico crescente entre os trabalhadores. Alguns abandonaram o emprego, alegando que a terra gritava. Quando a estrada finalmente foi inaugurada, poucos quiseram estar presentes. O dia amanheceu com um nevoeiro tão denso que a faixa branca do asfalto desaparecia diante dos olhos. No mesmo dia, um dos carros oficiais do governo derrapou e caiu em um barranco. O motorista morreu na hora. O acidente foi tratado como um evento isolado, mas para os moradores da região, aquilo foi um aviso. Desde então, a estrada parece nunca ter descansado. O chão treme levemente em certas noites, o ar se torna pesado e os animais se recusam a atravessar o trajeto. Cientistas tentaram explicar fenômenos de interferência magnética, mas nada justificava o frio cortante que tomava conta do lugar mesmo em pleno verão. Quem passa por ali diz sentir uma presença, algo que observa em silêncio, esperando que alguém cometa o erro de parar. Os mais antigos afirmam que aquela estrada nunca deveria existir porque foi construída sobre algo que nunca deveria ter sido perturbado. Um limite esquecido entre mundos, selado por gerações, até que alguém resolveu abri-lo novamente. A estrada nasceu de um erro, de uma decisão apressada e coberta por promessas políticas e silêncios comprados. Ninguém sabia ao certo por que o governo insistia em construir uma rota tão longa em meio a uma região quase desabitada, cheia de montanhas, brejos e terras antigas, onde o solo parecia pulsar por baixo das máquinas. Diziam que seria um atalho para o progresso, uma nova conexão entre cidades esquecidas. Mas os velhos das vilas próximas murmuravam outra coisa. Diziam que aquele caminho havia sido traçado muito antes de existir qualquer projeto, e que os antigos sabiam bem o motivo de ninguém jamais ousar cruzá-lo. Os primeiros engenheiros chegaram confiantes, trazendo máquinas pesadas, mapas detalhados e uma fé quase cega na tecnologia. Mas logo perceberam que algo estava errado. As bússolas giravam sem parar, os níveis de medição não se mantinham estáveis, e os motores das escavadeiras desligavam sozinhos, como se o próprio chão rejeitasse o contato. O som das brocas ecoava de forma estranha, como se o solo fosse oco, como se houvesse algo escondido lá embaixo esperando para ser despertado. As semanas se transformaram em meses e os incidentes começaram a aumentar. Um trabalhador desapareceu durante a madrugada, deixando apenas suas botas encharcadas ao lado de uma vala recém-aberta. Outro foi encontrado em estado de choque, repetindo que ouviu vozes chamando pelo nome enquanto cavava o acostamento. As autoridades tentaram abafar o caso, alegando exaustão e alucinações causadas pelo isolamento. Mas as testemunhas falavam de gritos vindos das colinas, de luzes flutuando sobre os morros e de sons que pareciam choros subterrâneos. Mesmo com tantos sinais, a obra continuou. Cada vez que uma parte da estrada era finalizada, surgia um novo contratempo. Deslizamentos repentinos, rachaduras no asfalto recém-posto, equipamentos queimados sem motivo aparente. Alguns engenheiros começaram a relatar sonhos estranhos, sempre o mesmo. Uma estrada sem fim, cercada por sombras que caminhavam ao lado dos carros, sussurrando palavras em uma língua desconhecida. Um deles
dias antes de pedir demissão, escreveu uma frase num pedaço de papel encontrado dentro do alojamento. Ela não quer ser aberta. Quando a estrada finalmente foi inaugurada, o evento foi discreto. Poucos convidados, nenhum anúncio público. Era como se até os responsáveis sentissem que aquilo não deveria ser celebrado. E foi nessa inauguração silenciosa que o primeiro acidente aconteceu. Um carro oficial perdeu o controle em uma curva aparentemente simples e despencou por um barranco. Testemunhas disseram que o veículo parecia ter sido puxado para fora da pista, como se uma força invisível o empurrasse. A perícia nunca encontrou falhas mecânicas. O relatório final simplesmente dizia: perda de direção em circunstâncias indeterminadas. A partir daquele dia, a estrada começou a criar sua própria reputação. Noites inteiras em que se ouvia o rugido de motores que nunca chegavam, faróis que cruzavam a escuridão e sumiam no meio da neblina, marcas de pneus aparecendo em curvas onde ninguém passara. Motoristas evitavam o trajeto após o pôr do sol, e quem era obrigado a cruzar o caminho afirmava sentir um peso no peito, um desconforto crescente, como se alguém estivesse observando de dentro do mato. Moradores de vilas próximas começaram a relatar interferências estranhas. Aparelhos de rádio ligavam sozinhos, sintonizando vozes distantes que pediam ajuda. Crianças acordavam no meio da noite gritando que tinham visto os homens do asfalto andando sem olhos e sem boca. Alguns cães fugiam quando o vento mudava de direção e as fogueiras usadas pelos viajantes se apagavam de repente, como se o ar fosse sugado para dentro da terra. Com o tempo, o governo tentou apagar a fama do lugar. Mudaram o nome da estrada, substituíram placas, instalaram luzes e câmeras. Nada adiantou. As câmeras gravavam horas de escuridão absoluta, mesmo sob céu limpo. As luzes piscavam e queimavam com frequência, e os técnicos que vinham consertar os postes raramente voltavam no horário previsto. Uma vez, encontraram um deles parado dentro do carro, com os olhos abertos e as mãos trêmulas no volante, murmurando que havia alguém sentado no banco de trás. Alguns estudiosos sugeriram causas naturais, campos eletromagnéticos, gases subterrâneos, instabilidade geológica. Outros preferiram acreditar em coincidências, mas há quem diga que, durante a construção, o homem rompeu uma fronteira antiga, selada por gerações que compreendiam o poder daquilo que dorme sob a terra. Essa estrada, afirmam os mais velhos, nunca deveria ter existido porque corta um território que pertence a algo esquecido, um domínio que não aceita visitantes. Hoje, quem passa por ela sente o frio subir da base da espinha antes mesmo de ver a primeira placa. É como se a própria estrada respirasse, como se observasse cada passo, cada curva, esperando que alguém diminua a velocidade o bastante para ouvir o que ela sussurra. Dizem que, em certas noites, o vento muda e traz um som distante, semelhante a um chamado. Poucos têm coragem de ouvir até o fim, porque aqueles que escutam raramente voltam a ser os mesmos. O mapa que desapareceu. Pouco tempo depois das primeiras mortes registradas na estrada, uma nova série de acontecimentos começou a intrigar até mesmo os investigadores mais céticos. Quando estudiosos tentaram entender a origem exata daquele caminho, descobriram algo desconcertante. Em alguns mapas antigos, a estrada simplesmente não existia. Em outros, havia traços de uma rota semelhante, mas que terminava em um ponto completamente diferente, mergulhando em uma área que hoje está coberta por florestas e barrancos. Essa inconsistência fez nascer a suspeita de que o trajeto original havia sido alterado, não por necessidade técnica, mas para esconder algo que nunca deveria ter sido encontrado. Arquivistas do Estado vasculharam documentos, projetos e registros oficiais. Muitos estavam incompletos, outros haviam desaparecido misteriosamente. Um deles, datado de 1957, mencionava uma rota alternativa, chamada Linha 23, mas o documento terminava abruptamente,
sem assinatura e sem data de conclusão. Quando tentaram acessar os arquivos digitais, descobriram que parte do material havia sido corrompido. As imagens aéreas mostravam traços de um caminho antigo coberto por mata densa, que coincidia com as histórias de moradores sobre uma estrada anterior, abandonada e engolida pela natureza. Os habitantes mais antigos da região falavam sobre um vilarejo perdido, chamado Santa Eterna, que existia exatamente onde o trecho original passava. Um lugar pequeno, quase esquecido, onde a população vivia em isolamento, sustentando lendas sobre luzes flutuantes e desaparecimentos noturnos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com os moradores, mas há relatos de que, durante a construção da nova estrada, ossadas foram encontradas próximo a ruínas de casas antigas. Nenhum corpo foi oficialmente identificado, e os restos foram transferidos para outro local sem registro público. Desde então, o nome Santa Eterna foi apagado de todos os mapas. Durante uma investigação independente feita por um grupo de pesquisadores locais, um drone sobrevoou a área interditada e capturou algo inexplicável. As imagens mostravam uma estrada antiga, perfeitamente reta, cruzando a mata em linha paralela à atual. Não havia placas nem sinal de tráfego, mas as marcas de pneus eram recentes. Quando retornaram dias depois para continuar o mapeamento, a estrada havia desaparecido completamente das filmagens originais, como se nunca tivesse estado ali. O grupo jurava que o material havia sido alterado, mas os arquivos não mostravam vestígio de edição. Um dos geógrafos envolvidos no estudo relatou que as coordenadas da estrada pareciam mudar de lugar cada vez que eram registradas. Em uma ocasião, o ponto inicial aparecia 30 metros deslocado para o leste. Na seguinte, 50 metros para o norte. Era como se o caminho se movesse lentamente, tentando se esconder. Ele descreveu essa sensação em seu diário, encontrado meses depois em seu carro abandonado. Ela não quer ser vista. Cada vez que a mapeio, ela me observa de volta. Teorias começaram a se espalhar entre historiadores e estudiosos do oculto. Alguns acreditam que o apagamento dos mapas foi proposital, uma tentativa do governo de ocultar um experimento militar ou científico realizado na região durante a década de 1970. Outros falam de forças antigas, de territórios marcados por energias que distorcem o espaço e confundem a percepção humana. Mas os relatos mais assustadores vieram de pessoas comuns, motoristas que usaram aplicativos de navegação e juraram que foram levados por caminhos inexistentes, rotas que surgiam no GPS e depois desapareciam, deixando-os presos em meio a trilhas de terra e sombras. Um vídeo que circulou na internet durante alguns dias mostrava um desses motoristas em pânico, afirmando ter seguido o mapa até um trecho que terminava abruptamente em um desfiladeiro. O homem dizia que o aplicativo insistia para ele continuar dirigindo, repetindo a frase "vire à direita", enquanto à frente havia apenas o abismo. O vídeo foi removido e ninguém soube mais do paradeiro dele. Há um padrão estranho nesses desaparecimentos. Todos aconteceram em noites sem lua, e todos os dispositivos utilizados nas investigações apresentaram o mesmo comportamento antes de falhar. A bússola girando sem controle e o mapa piscando entre duas rotas sobrepostas. Quando os aparelhos reiniciavam, uma das rotas sumia e apenas a atual permanecia visível. É como se a estrada antiga ainda existisse em um outro plano, cruzando o mesmo espaço, esperando que alguém, por descuido ou curiosidade, a siga de volta. Hoje, os moradores evitam falar sobre o mapa. Dizem que quem tenta desenhar o caminho antigo começa a ter pesadelos com estradas que se dobram sobre si mesmas, formando um labirinto sem saída. Um geólogo aposentado afirmou que, certa noite, acordou e encontrou o desenho da estrada gravado na parede de seu quarto, como se algo o tivesse desenhado de dentro da tinta. Quando tentou cobrir com tinta nova, o traço reapareceu no dia seguinte.
A verdade é que o mapa da Estrada da Morte nunca foi apenas um registro geográfico. Ele é um reflexo daquilo que o lugar é de verdade, instável, mutável e consciente. Um caminho que decide quando e para quem vai se mostrar. Talvez por isso os mapas desapareçam. Talvez porque a estrada sabe que ser encontrada é o primeiro passo para despertar o que ainda dorme sob o asfalto. O som do asfalto. Nenhum viajante consegue esquecer a primeira vez que escuta. Começa como um ruído distante, um sussurro que se confunde com o som dos pneus rolando. Depois se transforma em algo mais, um ritmo constante, grave, que vibra por baixo do carro e percorre o corpo como um pulso invisível. Aqueles que já dirigiram pela Estrada da Morte durante a madrugada descrevem a mesma sensação. O asfalto parece vivo. Há quem diga que, se você desligar o motor e ficar em silêncio, pode ouvir batimentos, como se a estrada tivesse um coração próprio, enterrado sob camadas de pedra e concreto. Os primeiros relatos desse fenômeno surgiram décadas atrás, mas nunca foram levados a sério. Motoristas diziam ouvir passos acompanhando o veículo, sempre do lado de fora, sempre na mesma velocidade. Alguns afirmavam escutar vozes abafadas, como se alguém falasse embaixo da estrada. Um caminhoneiro gravou o som e enviou a uma rádio local. Os técnicos analisaram o áudio e constataram frequências que lembravam ruídos subterrâneos. Mas havia algo estranho. O padrão se repetia de forma idêntica, a cada 14 segundos, como se fosse uma respiração. Cientistas tentaram explicar o fenômeno como resultado da dilatação térmica do asfalto ou de vibrações geradas por gases sob o solo. Mas o problema é que o som continuava mesmo em noites frias, mesmo sem vento, mesmo quando não havia trânsito. Um grupo de geofísicos instalou microfones sensíveis ao longo de 5 quilômetros da estrada e registrou mais de 30 horas de áudio. O relatório oficial jamais foi divulgado, mas uma cópia vazada anos depois revelou algo perturbador. Em determinados momentos, o ruído do asfalto formava ondas sonoras idênticas ao padrão cardíaco humano. Um dos pesquisadores, que preferiu permanecer anônimo, afirmou que o som lembrava um coração cansado, lento, irregular, como se estivesse lutando para continuar batendo. Depois da divulgação do estudo, começaram a surgir testemunhos ainda mais assustadores. Motoristas afirmavam ouvir vozes chamando seus nomes, mesmo quando viajavam sozinhos. Outros relataram o som de correntes sendo arrastadas, gemidos metálicos e batidas rítmicas que acompanhavam o carro até o fim do trecho. Um casal gravou o que parecia ser o choro de uma mulher vindo do acostamento, mas ao tentar parar o veículo, o som cessou de repente. Quando voltaram a acelerar, o choro começou de novo, agora dentro do carro. Houve quem tentasse explorar o mistério por conta própria. Um técnico em acústica instalou sensores para medir as vibrações do solo e passou a noite ali, sozinho, ouvindo o eco de cada estalo, cada sussurro. Ao amanhecer, foi encontrado sentado no meio da pista, com os fones de ouvido ainda ligados e os olhos vidrados. Sobre o gravador, havia uma mensagem escrita à mão. Ele fala quando você escuta. A partir daí, o som do asfalto começou a ser tratado com cautela. Locais afirmam que o fenômeno é mais forte entre os quilômetros 38 e 42, onde o terreno é irregular e o chão parece oco. Nessas noites, a estrada vibra de forma perceptível. Objetos metálicos tremem, rádios chiando, captam murmúrios que ninguém consegue decifrar. Um morador próximo contou que, certa madrugada, sentiu o chão da casa pulsar no mesmo ritmo que o som vindo da estrada. Disse que parecia uma respiração, profunda e cansada, como se o asfalto estivesse exalando vida. Alguns estudiosos do oculto acreditam que a estrada absorveu a energia de todas as mortes que aconteceram ali, transformando-se em uma espécie de organismo espiritual. Para eles, o som é o eco das almas presas, batendo contra as paredes invisíveis do esquecimento.
Outros preferem acreditar em causas naturais, mas evitam permanecer por muito tempo no local. Um engenheiro que tentou gravar o fenômeno por 3 noites seguidas abandonou o projeto depois de sonhar repetidamente com uma estrada sem fim, onde ele andava sobre um chão feito de carne viva. Os que se arriscam a parar no acostamento durante a noite garantem que o som muda dependendo da emoção de quem o escuta. Os medrosos ouvem gritos, os curiosos escutam passos, os incrédulos percebem apenas um leve zumbido. Mas todos relatam o mesmo final: um silêncio súbito, absoluto, pesado demais para ser natural. E logo depois, o som de algo se aproximando, devagar, vindo debaixo do carro. Há um trecho específico em que o som parece se intensificar, como se a estrada sussurrasse em um idioma esquecido. Alguns acreditam que é apenas vento. Outros juram ouvir palavras. Há quem diga que, se você prestar atenção tempo demais, o som começa a imitá-lo. Respira quando você respira, para quando você para. E se você ficar ali, imóvel, por tempo suficiente, pode jurar que ele tenta aprender o ritmo do seu coração. Porque talvez o asfalto não esteja apenas emitindo sons. Talvez esteja escutando também. O motorista que voltou diferente. Era uma madrugada fria quando o caminhoneiro Joaquim Ferreira iniciou mais uma viagem de rotina. Transportava peças metálicas para uma fábrica distante e, para economizar tempo, decidiu cruzar o trecho conhecido pelos locais como a Estrada da Morte. Era um homem experiente, acostumado com a solidão das rodovias, com décadas de estrada nas costas e uma fé simples que o mantinha sereno. Às 2 da manhã, avisou pelo rádio que estava entrando no quilômetro 40. Depois disso, o sinal sumiu. Durante 3 dias, ninguém soube dele. As buscas começaram ao amanhecer. O caminhão foi encontrado encostado no acostamento, motor desligado, faróis queimados e o rádio ainda chiando. As portas estavam trancadas por dentro, mas o para-brisa exibia marcas de mãos, como se alguém tivesse tentado sair dali com desespero. Não havia sinal de luta, nem rastros ao redor do veículo. Somente pegadas que paravam no meio da pista, desaparecendo sobre o asfalto. A polícia tratou o caso como desaparecimento temporário, mas os colegas de estrada sabiam que aquilo não era comum. Joaquim reapareceu no 4º dia, caminhando sozinho por uma estrada secundária a mais de 20 quilômetros do ponto onde havia sumido. Estava sujo, desidratado, com os olhos vermelhos e a voz rouca. Quando o encontraram, ele só conseguiu dizer: "Eles me deixaram voltar." Foi levado para o hospital, onde permaneceu em observação por 1 semana. Os médicos constataram a ausência de ferimentos graves, mas seu comportamento chamou atenção. Ele se recusava a dormir no escuro e pedia para manter as luzes acesas o tempo todo, alegando que via olhos brilhando quando fechava os olhos. Durante os dias seguintes, Joaquim começou a relatar lembranças confusas, fragmentadas. Dizia ter visto faróis atrás dele, luzes que o seguiam mesmo quando parava o caminhão. Achava que era outro veículo, mas percebeu que as luzes flutuavam, se moviam sem ruído algum. Em certo momento, as luzes se dividiram como se cercassem o caminhão. Ele descreveu ter ouvido batidas do lado de fora, suaves no início, depois fortes o bastante para sacudir a cabine. Quando abriu a cortina para olhar, viu apenas escuridão, e no reflexo do vidro, um rosto parado atrás dele. O homem jurava que aquele rosto não era humano. Disse que os olhos não piscavam e que a boca se movia em silêncio, tentando formar palavras. Em pânico, ele ligou o motor e tentou fugir, mas o velocímetro girava sem controle e a estrada parecia se repetir. Cada curva levava ao mesmo trecho, cada árvore era igual à anterior. Durante o interrogatório, repetiu inúmeras vezes que o tempo tinha se quebrado e que ele dirigia sem sair do lugar. Os especialistas chamaram isso de desorientação causada por privação de sono, mas algo não encaixava. O relógio de bordo marcava que o caminhão ficou ligado por apenas 6 horas antes de ser encontrado,
enquanto Joaquim afirmava ter passado 3 dias dirigindo sem parar. Nenhum alimento foi consumido, nenhum litro de combustível a menos. O painel estava intacto, mas o sistema elétrico parecia queimado por dentro, como se tivesse sofrido um curto causado por descarga desconhecida. Os colegas tentaram convencê-lo a abandonar a profissão. Ele prometeu que nunca mais cruzaria aquele trecho, mas 2 meses depois desapareceu novamente. Deixou à esposa um bilhete com apenas uma frase: "Preciso saber o que eles queriam." Desde então, nunca mais foi visto. Seu caminhão foi encontrado a quilômetros dali, com o rádio ligado em uma frequência estática e a mesma música tocando em looping, uma gravação antiga de um coral infantil entoando um cântico religioso. O curioso é que o aparelho não possuía nenhum dispositivo de armazenamento. Moradores começaram a relatar aparições estranhas após o segundo desaparecimento. Um caminhão velho, sem placa, percorrendo o trecho em alta velocidade durante a madrugada, com apenas um farol aceso. Motoristas afirmam que ele surge de repente no retrovisor, se aproxima rápido e desaparece logo em seguida, sem emitir som algum. Alguns juram que, quando o veículo passa, é possível ver o rosto de Joaquim ao volante, pálido, imóvel, com os olhos fixos na estrada como se ainda buscasse uma saída. O caso foi arquivado como desaparecimento sem causa definida. Mas as fitas do posto policial registraram um detalhe que nunca foi explicado. Na noite anterior ao desaparecimento final, o rádio da central captou uma transmissão curta, de poucos segundos. Uma voz fraca, quase imperceptível, dizia: "Ainda estou aqui. A estrada não acabou." A origem do sinal foi rastreada, mas vinha de um ponto impossível: o centro exato da estrada, em um trecho onde não há torres, antenas ou qualquer fonte de comunicação. Alguns dizem que Joaquim nunca saiu de lá, que o que voltou era apenas uma sombra, um reflexo do que ficou preso no asfalto. E talvez seja por isso que, até hoje, muitos motoristas evitam pronunciar seu nome em voz alta quando passam por aquele trecho. Porque dizem que se ele ouvir, ele responde. E quando responde, você começa a ver as luzes também. A cidade que o GPS não encontra. Há um ponto na Estrada da Morte onde o asfalto se divide em 2 linhas e a mais estreita parece conduzir a lugar nenhum. É uma rota escondida entre o mato, sem placas, quase apagada pelo tempo. Motoristas dizem que, em certas noites, o GPS sugere esse desvio como uma rota alternativa, mesmo que o sistema jamais o reconheça novamente depois. Aqueles que seguiram por esse caminho juram ter chegado a uma cidade, um vilarejo que não existe em mapa algum, mas que parece preso entre o passado e o presente, como se o tempo ali tivesse esquecido de continuar. O primeiro relato documentado veio de um fotógrafo amador que explorava a região em busca de paisagens abandonadas. Ele contou ter visto uma estrada de terra se abrir repentinamente diante dele, ladeada por árvores negras e retorcidas, que pareciam formar um túnel natural. Ao final, havia uma placa enferrujada com letras quase ilegíveis: "Bem-vindo à Santa Eterna." Nenhum registro geográfico, histórico ou religioso mencionava esse nome. O homem tirou várias fotos do local e das casas antigas que encontrou, mas ao retornar para casa, todas as imagens estavam corrompidas, exceto uma, que mostrava uma rua vazia coberta por neblina e no centro dela uma figura parada, observando a câmera. Dias depois, o fotógrafo desapareceu. Seu carro foi encontrado abandonado próximo ao quilômetro 52, com o motor ainda quente. Dentro dele, havia apenas a câmera e um bilhete com a frase: "Eles não sabem que morreram." Outros viajantes começaram a relatar experiências semelhantes. Diziam ter encontrado a cidade em perfeita ordem: casas pequenas, igrejas, uma praça central com uma fonte seca e lojas que pareciam ainda funcionar. Alguns contaram ter visto pessoas caminhando calmamente, cumprimentando-os como se fossem moradores locais. Mas algo estava errado.
As vozes eram lentas, distorcidas, como se viessem de uma gravação antiga. Nenhum som de animais, nenhum ruído de vento. Tudo parado. E sempre, ao tentar sair, a estrada de volta parecia mudar de lugar, conduzindo-os em círculos. Um dos relatos mais detalhados veio de uma mulher que viajava com o irmão. O GPS sinalizou uma parada para abastecimento em um posto chamado Bandeira Azul. Eles seguiram a rota e encontraram o posto exatamente como indicado. O frentista era simpático, mas seus movimentos eram mecânicos, precisos demais. Quando ela pediu para usar o banheiro, ele apenas apontou para os fundos, sem falar uma palavra. Ao retornar, o irmão havia desaparecido e o carro estava com o motor ligado. Ela procurou pela área e não encontrou ninguém, nem o frentista, nem o veículo. Quando voltou à estrada principal e chamou ajuda, o sistema do GPS não registrava qualquer posto na região. O nome Bandeira Azul nunca existiu. Com o tempo, surgiram grupos de caçadores de lendas que tentaram localizar Santa Eterna. Usavam drones, mapas e satélites, mas nada aparecia. Um grupo chegou a captar sinais de rádio transmitindo uma música antiga, datada da década de 1940, acompanhada de uma voz feminina dizendo: "Voltem para casa." O som desaparecia sempre no mesmo ponto. Uma clareira cercada por árvores queimadas, onde se podiam ver restos de muros e fundações de antigas construções. Alguns acreditam que o vilarejo é uma projeção, uma espécie de eco dimensional que se manifesta quando certas condições acontecem: noite sem lua, neblina baixa e temperatura abaixo de 10 graus. Outros afirmam que é uma cidade amaldiçoada, destruída há décadas por um deslizamento de terra e que seus habitantes jamais perceberam que morreram. Dizem que continuam ali, repetindo suas rotinas, esperando visitantes que possam substituir suas almas presas. Há uma gravação feita por um dos investigadores desaparecidos. Nela pode-se ouvir passos sobre cascalho e a respiração acelerada de alguém caminhando. Ao fundo, sinos tocam em sequência, seguidos de vozes que murmuram algo incompreensível. Então, a gravação termina abruptamente e um som metálico surge, como se o microfone caísse no chão. No último segundo, uma voz clara e calma sussurra: "Você também mora aqui agora." O mais estranho é que, quando comparadas as coordenadas GPS desses relatos, todas apontam para o mesmo ponto no mapa: um vazio digital, um espaço sem imagem de satélite, coberto por uma mancha cinza, onde a estrada deveria continuar. Técnicos das empresas de mapeamento afirmam que o local sofre de anomalias de sinal, mas os dados brutos indicam algo diferente. O terreno ali reflete sinais como se estivesse em movimento. A cada ano, novos desaparecimentos acontecem. O padrão é o mesmo: pessoas que relatam um desvio, uma cidade ou um posto que não existe. Quando as buscas começam, nada é encontrado, apenas pneus marcando o chão e, às vezes, vozes captadas pelos rádios de busca, repetindo a mesma frase: "Bem-vindo a Santa Eterna." Alguns dizem que a cidade só aparece para quem está perdido. Outros acreditam que ela surge para quem carrega algo dentro de si: culpa, medo, arrependimento. E talvez, em algum ponto entre o real e o esquecido, essa cidade continue existindo, esperando pelo próximo viajante que ouse seguir a rota que o GPS jamais encontrará novamente. O Experimento, de 1978. No auge da ditadura, em meio à corrida tecnológica e às disputas secretas entre potências estrangeiras, um projeto confidencial recebeu autorização para estudar anomalias geofísicas ao longo de certas regiões do país. O nome oficial era Operação Horizonte, mas os poucos documentos que restaram mostram outro título rabiscado à mão: Protocolo Estrada Negra. A área escolhida para os testes incluía o trecho que hoje é conhecido como Estrada da Morte.
Nenhum dos responsáveis pelo projeto sobreviveu tempo o bastante para contar o que realmente aconteceu ali. Relatórios fragmentados encontrados anos depois mencionam que a estrada apresentava níveis de magnetismo fora do padrão. As bússolas se desorientavam, os relógios paravam e os rádios captavam sinais que pareciam vir debaixo da terra. Uma equipe formada por cientistas, engenheiros militares e agentes de segurança foi enviada para investigar. Durante as primeiras semanas, instalaram equipamentos para medir ondas de calor, campos elétricos e variações gravitacionais. O que descobriram nunca foi publicado oficialmente, mas um diário recuperado por um antigo técnico militar descreve o pavor que tomou conta do grupo. Segundo o diário, os sensores começaram a registrar pulsações regulares vindas do subsolo, batidas constantes semelhantes a vibrações biológicas. As medições indicavam que o fenômeno estava a mais de 20 metros de profundidade, espalhando-se em um raio de 3 quilômetros. Quando tentaram perfurar o solo, o equipamento travou. O operador relatou que ouviu um som metálico vindo das brocas, seguido de um grito que ecoou dentro do cano. Ele acreditou ser um vazamento de gás, mas o som parecia humano. 3 dias depois, o acampamento foi tomado por distúrbios elétricos. Geradores queimaram, rádios explodiram e uma luz intensa atravessou o céu, iluminando a estrada como se fosse dia. O registro em áudio daquela noite mostra vozes sobrepostas, pessoas gritando e um ruído contínuo que lembra o som de metal arranhando metal. No meio da confusão, um dos cientistas, identificado apenas como Dr. Cordeiro, desapareceu. Seu crachá foi encontrado derretido, e o local onde estava foi coberto por uma substância negra e espessa, semelhante a óleo, mas que não reagia a fogo nem a solventes. Após o incidente, a operação foi encerrada sem explicações. O relatório final, assinado por um general, ordenava o fechamento imediato da área e a proibição de qualquer escavação. O motivo declarado era instabilidade geológica, mas entre as notas confidenciais havia um alerta incomum: evitar ruídos prolongados no trecho. As respostas sonoras demonstraram reconhecimento. Essa frase foi sublinhada 3 vezes. Anos depois, moradores da região começaram a notar a presença de veículos militares que surgiam durante a madrugada e desapareciam antes do amanhecer. Alguns afirmavam ver homens com uniformes antigos recolhendo objetos do chão, como se procurassem algo que havia se perdido. Outros juravam que, em certas noites, o asfalto vibrava em intervalos regulares, como se respondesse a uma chamada distante. Um ex-militar aposentado, que participou da missão e decidiu falar antes de morrer, contou a um jornalista que o verdadeiro objetivo do experimento não era científico, mas de comunicação. Ele afirmou que o governo acreditava que a estrada ocultava uma espécie de condutor natural, um canal subterrâneo capaz de amplificar frequências. A intenção seria enviar sinais através dele para testar a propagação de ondas de longo alcance. Mas ao ativarem o equipamento principal, algo respondeu. De acordo com o relato, os instrumentos começaram a reproduzir sons impossíveis de identificar. Primeiro, vozes. Depois, gritos. E então, uma sequência de palavras em idioma desconhecido, repetidas como se fossem eco de um coral distante. O general responsável ordenou a destruição imediata das gravações e o isolamento da área. Quando perguntado sobre o que acreditava que tinham contatado, o ex-militar apenas respondeu: não era humano e não estava dormindo. Alguns fragmentos de fita magnética sobreviveram ao tempo. Especialistas em áudio tentaram restaurá-los, mas parte do material estava corroído. Mesmo assim, um trecho pôde ser ouvido com clareza. Uma voz feminina, fria e pausada, dizendo: "O caminho foi aberto." O som é interrompido por um estalo e termina com um ruído baixo e constante, semelhante ao de um batimento cardíaco. Desde então, o local onde o experimento foi realizado
É evitado até pelos mais ousados. Nenhuma vegetação cresce ali, e a terra tem uma coloração escura e textura oleosa. Equipamentos eletrônicos falham, bússolas giram, e o ar parece vibrar com uma frequência inaudível, capaz de causar tontura e náusea. Alguns pesquisadores independentes que tentaram revisitar o ponto afirmam ter sentido a estrada responder ao toque, uma sensação de movimento sob os pés, como se algo pulsasse no solo. O protocolo Estrada Negra foi enterrado pela história, mas os registros que restaram apontam para uma verdade inquietante. Em 1978, algo foi despertado. E desde então, cada ruído, cada farol, cada nova construção naquele trecho parece ecoar um chamado. O que começou como um experimento terminou como um pacto silencioso entre o homem e algo que o observa das profundezas, esperando que o som certo seja emitido novamente para atender à resposta que nunca deveria ter vindo. A Senhora da Curva Invisível. Entre os muitos relatos sobre aparições na Estrada da Morte, nenhum é tão persistente e perturbador quanto o da mulher que surge em uma curva que oficialmente não existe. Os motoristas a chamam de Senhora da Curva Invisível. Dizem que ela aparece sempre na mesma altura da madrugada, entre 2 e 3 da manhã, no trecho onde o asfalto parece se dissolver na neblina. O curioso é que não há registro de curva alguma naquele ponto. O mapa mostra apenas uma linha reta. Ainda assim, os que passam por lá afirmam sentir o carro inclinar levemente para a direita, como se o mundo ao redor se distorcesse. O primeiro avistamento documentado ocorreu em 1989, quando um taxista que transportava um passageiro para uma cidade próxima jurou ter visto uma mulher parada à beira da estrada, vestindo um vestido branco antigo, com o rosto parcialmente coberto pelo cabelo. Ele reduziu a velocidade, pensando tratar-se de alguém pedindo ajuda. O passageiro confirmou ter visto a mesma figura. Mas quando o carro parou, a mulher já estava no meio da pista, imóvel, encarando-os. O taxista tentou recuar, mas o motor apagou. A mulher levantou o rosto e sorriu. Foi nesse instante que o passageiro desapareceu. O motorista foi encontrado horas depois andando em círculos, com os olhos vidrados e o corpo coberto de poeira. Nos anos seguintes, relatos semelhantes se multiplicaram. Motoristas descreviam uma figura feminina que surgia à frente do veículo e fazia sinal para que diminuíssem a velocidade. Alguns diziam que ela falava algo inaudível. Outros afirmavam que ela apontava para o horizonte, indicando uma direção. Quando seguiam o gesto, a estrada se tornava diferente. Placas novas, paisagens desconhecidas, luzes que não existiam. Poucos conseguiam voltar ao mesmo ponto. Um caminhoneiro relatou ter seguido a mulher até o que parecia ser uma ponte antiga, com corrimãos de ferro e névoa densa. Ele atravessou, mas do outro lado não havia estrada, apenas mato. Quando olhou pelo retrovisor, a ponte havia sumido. Investigadores tentaram analisar o local exato das aparições, mas cada relato indicava coordenadas levemente diferentes, como se a curva mudasse de lugar. No entanto, todos concordavam em um detalhe. O ar ali é diferente, pesado, úmido, e há um cheiro metálico, semelhante a sangue oxidado. Em 1995, uma equipe de filmagem de um programa de televisão tentou gravar uma reportagem sobre o caso. Usaram câmeras térmicas e sensores de movimento. Às 2h20 da manhã, o equipamento captou uma silhueta humana atravessando a pista. O operador, assustado, descreveu que a imagem no visor mostrava calor, mas nenhuma das câmeras convencionais registrou a presença. No dia seguinte, todos os arquivos digitais estavam em branco. O fenômeno começou a atrair curiosos, e muitos tentaram provocar o aparecimento da Senhora da Curva Invisível. Alguns paravam o carro e deixavam flores à beira da estrada, outros tentavam chamá-la em voz alta. Há registros de pessoas que ouviram risadas distantes ou sentiram o carro balançar sozinho, como se alguém se sentasse no banco traseiro.
Uma mulher que trabalhava como médium garantiu ter feito contato com o espírito e descreveu uma presença feminina presa em um ciclo de dor, procurando algo que perdeu. Disse que a alma vagava entre os dois lados da estrada, sem perceber que o tempo já não existia para ela. Mas há uma segunda versão, menos conhecida, contada apenas pelos moradores mais antigos. Eles acreditam que a Senhora da Curva Invisível não é uma vítima, mas a guardiã da estrada, que ela aparece não para assustar, mas para conduzir. Alguns sobreviventes de acidentes afirmam ter visto sua figura segundos antes da colisão e que foi ela quem os guiou para fora dos destroços. O problema é que, em todos os casos, outra pessoa morreu no mesmo local, como se, para salvar alguém, ela precisasse levar outra alma em troca. Há quem diga que sua origem está ligada ao primeiro acidente da estrada, o do carro oficial do governo que caiu no barranco na inauguração. Segundo rumores, a mulher do motorista estava dentro do veículo, mas nunca foi encontrada. O corpo dele foi identificado, mas o dela, não. A curva onde o carro caiu foi mais tarde removida na reconstrução da estrada, e alguns acreditam que a alma dela ficou presa no trecho apagado. Um pedaço de estrada que ainda existe em outro plano, invisível aos olhos humanos, mas ativo o suficiente para ser percorrido por quem cruza seu caminho. Testemunhas mais recentes relatam que, quando a neblina está densa, a figura aparece não na frente do carro, mas no espelho retrovisor. Ela se aproxima lentamente, e o reflexo mostra um rosto familiar, como se a pessoa visse uma versão de si mesma. Poucos conseguem manter o olhar por muito tempo. Aqueles que tentam descrever a experiência dizem que a imagem muda, revelando expressões de medo, desespero e dor, como se o espelho mostrasse o momento exato da própria morte que ainda não aconteceu. Os investigadores que tentaram medir a temperatura e o campo eletromagnético do local notaram quedas bruscas de energia. Um dos equipamentos captou uma gravação curiosa, um som que lembrava uma mulher cantando uma melodia infantil. A voz parecia se aproximar e depois sumir. Quando o áudio foi analisado em estúdio, descobriu-se que, sobre a melodia, havia outra voz, muito mais baixa, repetindo palavras em sentido contrário. Traduzidas por um especialista, elas formavam uma frase: "Ela não guia, ela escolhe". Desde então, ninguém mais ousou investigar a curva. A maioria dos motoristas evita o trecho durante a madrugada, e os poucos que passam juram que o ar fica mais frio, que os faróis enfraquecem e que uma presença invisível os observa de perto. Às vezes dizem ver uma mulher de branco caminhando na beira da estrada, de costas, desaparecendo na neblina. Outros afirmam sentir uma mão tocar o ombro, suave, mas firme, como se pedisse para reduzir a velocidade. A curva invisível continua lá, mesmo que os mapas insistam em apagá-la. E dizem que quando o relógio marca 2h30, a estrada se dobra por um instante, revelando o mesmo cenário de décadas atrás. O barranco, o carro caído e uma mulher de branco observando em silêncio, esperando o próximo motorista que vai confundir aviso com convite. Os faróis sem motorista. Os relatos começaram discretos, como histórias contadas entre motoristas de madrugada em postos de beira de estrada. Falavam de luzes que surgiam atrás dos veículos e os seguiam por quilômetros, mantendo a mesma distância, mesmo quando o motorista acelerava. No início, pareciam apenas faróis de outro carro, até que alguém percebia o detalhe que transformava a curiosidade em terror. Não havia motor algum, nem som de pneus, nem ruído de motor. Somente o brilho branco, firme, constante, acompanhando no escuro como um par de olhos vigilantes. O fenômeno ocorre principalmente entre os quilômetros 46 e 53, em noites sem lua. Quem passa por ali descreve o mesmo padrão. O retrovisor se enche de luz, o motorista sente um calor subir pelo pescoço e o coração dispara. Ao olhar novamente, a luz está mais próxima, mesmo sem que o carro tenha diminuído a velocidade. Alguns tentam sair da pista, mas o brilho os acompanha,
contornando curvas impossíveis, pairando sobre vales e sumindo quando alguém tenta registrar com uma câmera. Nenhuma imagem dura mais do que alguns segundos. Os vídeos sempre terminam com distorções elétricas e chiados de rádio. Um dos casos mais famosos ocorreu em 1992, com um ônibus de excursão que viajava à noite com 16 passageiros. O motorista relatou ter visto 2 faróis se aproximando rapidamente pelo retrovisor, mas quando desviou para dar passagem, as luzes simplesmente atravessaram o veículo. Os passageiros gritaram e uma sensação de calor extremo tomou conta do ônibus. Logo depois, todos os motores apagaram e o ônibus deslizou por quase 100 metros até parar. Quando o sistema elétrico voltou, os relógios marcavam um horário impossível. 4 horas haviam se passado, embora o registro do tacógrafo mostrasse apenas 20 minutos. Os investigadores afirmaram que o ocorrido foi uma falha elétrica, combinada com histeria coletiva, mas nenhum dos sobreviventes acredita nisso. Um deles, um homem que viajava com a família, contou que durante o apagão sentiu alguém sentado ao seu lado, mesmo com o banco vazio. Disse que uma voz calma murmurava: "Ainda falta mais um." Ninguém entendeu o que significava, mas 3 meses depois, o mesmo homem desapareceu na estrada e seu carro foi encontrado abandonado, com as portas abertas e os faróis acesos, apontados para o vazio. Os moradores da região evitam dirigir à noite. Alguns, ao perceberem as luzes, simplesmente desligam o carro e esperam, acreditando que reagir é o que atrai o fenômeno. Outros rezam, recitam orações ou deixam o motor em marcha lenta, tentando parecer indiferentes. Um caminhoneiro veterano afirma que as luzes não aparecem para todos, apenas para quem carrega algo que a estrada quer levar. Ele diz que os faróis são guias, não perseguidores, que eles buscam conduzir certas pessoas para outro caminho. Cientistas tentaram oferecer explicações: reflexos de névoa, gases emitidos pelo solo, ilusão óptica causada pela fadiga. Mas nenhuma teoria sobreviveu à análise dos registros. Os faróis se movem de forma inteligente, antecipando manobras, respondendo à velocidade do motorista. Em algumas gravações, a intensidade da luz varia conforme o ritmo da respiração de quem filma, como se a estrada inteira estivesse conectada a um pulso invisível. Um estudo acústico mostrou que, durante as aparições, o som ambiente sofre uma queda brusca de frequência. É como se todo o entorno ficasse suspenso no ar, como uma pausa no tempo. Entre os moradores, existe uma lenda antiga sobre espíritos de viajantes que morreram na estrada e ainda tentam encontrar o caminho de casa. Eles usariam as luzes para sinalizar a passagem, repetindo eternamente o último trajeto percorrido antes da morte. Mas há outra versão, mais obscura, a de que as luzes são manifestações do próprio asfalto, fragmentos de consciência acumulados que se condensam em energia e tomam forma de faróis para observar quem ousa atravessar. Um vídeo amador gravado por um jovem em 2008 mostra o momento em que 2 luzes intensas aparecem no retrovisor e se aproximam rapidamente. Ele grita, tenta acelerar, mas o painel do carro apaga. A última imagem antes da câmera cair é o reflexo das luzes iluminando o interior do veículo. Mas o banco do motorista aparece vazio. O vídeo termina com o som do vento e um farol distante oscilando sozinho no escuro. O carro foi encontrado 2 dias depois, com o motor intacto e as chaves na ignição. O rapaz nunca foi localizado. Alguns estudiosos do paranormal afirmam que os faróis sem motorista são portais móveis, janelas entre dimensões que se abrem por breves instantes quando o medo humano atinge um certo limite. Outros dizem que são armadilhas, reproduções de luz projetadas por algo que habita o subsolo da estrada, alimentando-se da atenção de quem as observa. Há, inclusive, registros de pessoas que relataram ver rostos formados na luz, como se figuras humanas tentassem emergir do brilho. O mais perturbador é que as luzes parecem reagir à emoção. Quanto mais medo o motorista sente,
mais forte elas brilham. Há quem tenha parado o carro e tentado encarar o fenômeno de frente, jurando que, por um instante, viu uma estrada diferente refletida na luz, uma estrada antiga, com postes de madeira e sinalização de outra época, como se o tempo tivesse se invertido. Alguns dizem que é a estrada original, a que foi apagada dos mapas. Hoje, quem passa por aquele trecho prefere não olhar para trás. E os que o fazem, se veem duas luzes idênticas acompanhando o carro, já sabem o que significa. A recomendação é simples, mas poucos conseguem obedecer. Não acelere, não olhe de novo e, acima de tudo, não pare. Porque dizem que as luzes só se apagam quando encontram alguém para seguir. O cemitério submerso. Durante muito tempo, acreditou-se que a Estrada da Morte fora construída sobre terreno comum, mas documentos esquecidos em arquivos municipais revelaram uma história diferente, uma verdade que ninguém quis admitir. Antes de o asfalto existir, aquela região era conhecida como Vale das Almas, um pequeno vilarejo que desapareceu após uma enchente catastrófica em 1953. As chuvas duraram dias e o rio que cortava o vale transbordou, engolindo casas, plantações e cemitérios inteiros. As águas baixaram, mas os corpos nunca foram encontrados. Quando o governo decidiu abrir a rodovia anos depois, o terreno foi considerado adequado e, sem estudos profundos, a estrada foi pavimentada sobre o leito antigo do vilarejo afogado. As obras foram rápidas, baratas e silenciosas, até que começaram os primeiros colapsos no solo. Máquinas afundavam sem explicação, como se o chão cedesse de repente, revelando uma camada de lama densa e escura. Operários relatavam sentir o cheiro forte de decomposição, mesmo após décadas da tragédia. As escavações revelaram restos de madeira, alicerces de casas e fragmentos de ossos humanos misturados ao barro. As autoridades ordenaram que tudo fosse removido, mas os trabalhadores, tomados de medo, enterravam os achados novamente. Um dos engenheiros, anos depois, admitiu que sabia que o solo abrigava um antigo cemitério e preferiu não registrar para não atrasar o projeto. Décadas mais tarde, uma forte tempestade abriu uma fenda no asfalto. Quando as equipes chegaram para consertar, encontraram algo que nunca foi noticiado oficialmente. Fileiras de caixões antigos alinhados embaixo da estrada, alguns ainda intactos, outros quebrados com ossadas visíveis. O cheiro era sufocante e o ar parecia vibrar como se houvesse eletricidade. Técnicos registraram interferências magnéticas nos aparelhos e falhas em rádios e lanternas. Durante o reparo, um operário desapareceu. As câmeras de segurança mostraram seu corpo se inclinando lentamente para o buraco, como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Nunca mais foi visto. Após o incidente, a rodovia foi interditada por meses. O laudo técnico classificou o solo como instável e recomendou o reforço da base. Porém, moradores próximos relataram algo mais sinistro. À noite, vultos eram vistos se movendo por baixo da camada de neblina, e um som semelhante a preces antigas ecoava pelo vale. Uma família que vivia nas proximidades contou que, durante a madrugada, ouviu batidas na porta e uma voz fraca pedindo abrigo. Quando abriram, não havia ninguém. Apenas pegadas molhadas levando de volta para a estrada. Em 2001, uma nova investigação foi conduzida por arqueólogos curiosos com os rumores. Usando georradares, eles identificaram centenas de cavidades sob o asfalto. No centro delas, uma grande estrutura semicircular que parecia um ossário coletivo. O relatório nunca foi publicado integralmente, mas uma das imagens vazadas mostrava o contorno nítido de dezenas de corpos dispostos em círculo, como se tivessem sido enterrados de forma ritualística. O estudo foi encerrado abruptamente após um dos pesquisadores sofrer um colapso nervoso, alegando ter ouvido vozes chamando seu nome durante a escavação. O local ficou conhecido como Cemitério Submerso, e ninguém passa por lá sem sentir o peso invisível que paira sobre o ar. O chão vibra levemente
como se houvesse algo vivo lá embaixo. Às vezes, durante a madrugada, a temperatura cai de forma brusca e um nevoeiro espesso se forma exatamente sobre o trecho que cobre o antigo vilarejo. Motoristas relatam ver sombras se movendo dentro da neblina, silhuetas humanas que parecem andar em procissão. Muitos juram que, por um instante, viram as cruzes antigas emergirem do chão, refletindo a luz dos faróis como lâminas. Há quem diga que o vale inteiro é um túmulo coletivo e que o asfalto apenas selou o que nunca foi purificado. Um padre que abençoou a região nos anos 80 escreveu em seu diário que o lugar parecia rejeitar a oração. Ele descreveu o vento ficando pesado, as velas se apagando e um coro distante surgindo debaixo da terra. Disse que naquele momento sentiu que o solo respirava e que cada respiração parecia uma súplica. Moradores antigos afirmam que as almas do vale ainda caminham por baixo da estrada, tentando encontrar o caminho de volta à superfície. Elas se manifestariam como vozes que sobem através do asfalto, gritos abafados e batidas rítmicas que ecoam nas rodas dos veículos. Caminhoneiros relatam que, em noites de chuva, o som dos pneus muda completamente, tornando-se oco, como se passassem sobre um tambor. Quando param o motor, ainda ouvem o eco, vindo debaixo do caminhão. Em 2017, um grupo de exploradores urbanos decidiu investigar o mito e abriu uma pequena vala no acostamento. Encontraram ossos humanos e fragmentos de caixões de madeira enegrecida. No vídeo, é possível ver o momento em que uma das lanternas apaga sozinha e uma das câmeras capta um som semelhante a uma voz dizendo "Voltem". Horas depois, o grupo se perdeu na mata e apenas 2 integrantes conseguiram retornar, desorientados, sem memória das últimas horas. O trecho do cemitério submerso é hoje evitado até por equipes de manutenção. O asfalto foi recapeado várias vezes, mas fissuras voltam a surgir exatamente nos mesmos pontos. E a cada tempestade, a estrada parece se abrir um pouco mais, revelando fragmentos de madeira, metal e ossos que teimam em retornar à superfície. Os que moram por perto dizem que a estrada está viva, que ela se alimenta das memórias dos que jazem sob ela. E quando o vento sopra forte, é possível ouvir o lamento de centenas de vozes, rezando juntas como se pedissem para serem lembradas. O eco dos desaparecidos. Os sons começaram a surgir primeiro nos rádios. Motoristas relatavam interferências súbitas enquanto cruzavam os trechos mais antigos da Estrada da Morte. No início, acreditava-se que era estática, ruído comum em regiões isoladas. Mas logo perceberam que havia algo mais: palavras, frases, respirações. Os aparelhos captavam vozes que pareciam vindas de outra frequência, pedindo ajuda, chamando nomes de pessoas que não estavam no veículo. Com o tempo, esses sons se tornaram mais claros, como se as próprias almas presas na estrada tivessem aprendido a falar através das ondas. O primeiro registro oficial veio de uma equipe de manutenção que trabalhava durante a madrugada. Enquanto consertavam um poste, um dos rádios começou a emitir um som contínuo, seguido por uma voz feminina que repetia: "Eu não consigo sair." O técnico desligou o aparelho, mas o som continuou vindo de outro rádio, depois de um terceiro, até que todos começaram a vibrar ao mesmo tempo. O fenômeno durou 40 segundos e terminou com um silêncio absoluto. Horas depois, o grupo descobriu que o relógio de um dos funcionários havia parado exatamente no início da transmissão. Pesquisadores independentes começaram a estudar o fenômeno. Reuniram gravações, transcrições e relatos de caminhoneiros. O padrão era sempre o mesmo: vozes surgindo entre as interferências, pedindo socorro ou pronunciando frases que pareciam fragmentos de conversas interrompidas. Em uma das fitas, uma voz masculina repete a mesma palavra 7 vezes: "Atravessamos!" Em outra, uma criança canta algo que lembra uma cantiga de roda.
O mais perturbador é que, ao analisar as frequências, os técnicos perceberam que as vozes formavam um padrão acústico idêntico ao som registrado no antigo experimento de 1978, o mesmo que identificara batimentos sob o asfalto. Alguns acreditam que as vozes são ecos das gravações antigas, reverberando por interferência magnética. Outros dizem que são mensagens reais, vindas das vítimas que morreram ali. Há quem garanta que a estrada funciona como um corredor espiritual, um espaço entre mundos onde as vozes dos mortos ainda ressoam. O fato é que, quanto mais pessoas investigavam, mais os sons se tornavam nítidos, como se algo, do outro lado, começasse a responder. Uma gravação feita por um grupo de jornalistas em 2005 se tornou um marco. Eles deixaram gravadores ligados por toda a noite, espalhados ao longo do trecho mais assombrado. Quando ouviram as fitas, perceberam que todas as vozes diziam a mesma frase, em tons diferentes, vindas de direções opostas. Voltem para trás. A equipe nunca concluiu o documentário. 2 membros desapareceram durante a edição. As últimas imagens mostram o carro deles estacionado na estrada, com os faróis piscando sozinhos e o som das vozes misturando-se ao ruído do vento. Depois desse episódio, o local foi interditado temporariamente. Mesmo assim, os sons continuaram sendo captados. Estudantes universitários que foram até lá afirmaram que os equipamentos gravaram frases inteiras, algumas chamando pelo nome dos próprios pesquisadores. Uma das gravações mais conhecidas contém uma voz dizendo "Eu te vejo" repetidamente, cada vez mais próxima do microfone até cessar com um estalo alto. Há também relatos de caminhoneiros que, ao sintonizar o rádio em certas noites, ouvem transmissões com vozes conhecidas, parentes mortos, colegas desaparecidos, até a própria voz. Um deles contou que ouviu o próprio chamado de socorro minutos antes de sofrer um acidente. Ele sobreviveu, mas nunca mais dirigiu naquele trecho. Disse que o som era tão real que parecia uma gravação de seu futuro. Moradores da região afirmam que os ecos não vêm apenas dos rádios. O vento carrega murmúrios que sobem do chão, principalmente depois da chuva. Às vezes, o barulho se parece com lamentos, outras, com risadas infantis. Uma professora local, que mora perto da estrada há mais de 40 anos, conta que o som muda conforme a hora da noite. No início, são vozes dispersas. Depois da meia-noite, formam um coro uníssono, entoando uma espécie de canto baixo, sem palavras reconhecíveis. Ela diz que aprendeu a identificar quando isso acontece. O ar fica frio e a luz da lua parece se apagar. Técnicos de áudio que estudaram as gravações concluíram que as frequências se repetem em intervalos exatos de 12 minutos e 21 segundos. O mais estranho é que o mesmo intervalo aparece em antigos relatórios da Operação Horizonte, datados de 1978. A pulsação subterrânea da estrada batia no mesmo ritmo. Isso levou alguns pesquisadores a acreditar que o asfalto serve como condutor acústico, reproduzindo e amplificando as vozes daqueles que morreram sobre ele, uma espécie de registro eterno do sofrimento humano. As autoridades tentaram bloquear o sinal de rádio no perímetro, mas as vozes continuaram. Hoje, o trecho é conhecido pelos motoristas como o quilômetro do eco. Eles dizem que, ao passar por lá, o rádio muda de estação sozinho e por alguns segundos o som ambiente desaparece, até que a voz retorne. Sempre a mesma, sempre fria, sempre dizendo algo que poucos conseguem entender. Alguns juram que, se escutar tempo demais, o som começa a se ajustar ao próprio batimento cardíaco. E quando isso acontece, a pessoa começa a ouvir as vozes mesmo sem rádio algum. Há quem diga que essas vozes não são lembranças, mas convites, chamados que esperam resposta, e que toda vez que alguém escuta e tenta entender, a estrada ganha um novo nome para ecoar entre os desaparecidos. O último quilômetro, quando a estrada olha de volta. Há um ponto final na estrada da morte que poucos alcançam. O último quilômetro,
onde o asfalto parece mudar de cor e o ar se torna denso, pesado, quase sólido. É o trecho que todos evitam, o que os mapas não nomeiam e as autoridades fingem não existir. Quem chega até lá descreve uma sensação única: o silêncio absoluto. Nenhum som de motor, nenhum canto de insetos, nem mesmo o farfalhar do vento. Tudo parece suspenso, como se o tempo tivesse sido interrompido. É ali que a estrada se revela. Os que sobreviveram a essa travessia falam de uma mudança súbita no ambiente. A luz dos faróis começa a perder alcance, o asfalto adquire um brilho úmido e sombras se movem nas bordas da pista. Alguns relatam ver reflexos distantes de suas próprias figuras caminhando à frente, idênticas em cada detalhe, mas movendo-se com atraso, como se fossem duplicatas observando de longe. Outros contam que o próprio carro parece perder peso, flutuar levemente, enquanto o horizonte desaparece. O GPS falha, as bússolas giram e a estrada se torna infinita, um corredor de escuridão que engole tudo o que entra. Há quem diga que o último quilômetro não é apenas o fim físico da rodovia, mas a fronteira entre mundos, uma linha onde a estrada se transforma em algo consciente, um organismo antigo que observa, aprende e decide quem pode atravessar. Teóricos do paranormal chamam esse fenômeno de ponto de retorno, um lugar onde o tempo e a memória se fundem. Quem chega até lá é confrontado com o próprio medo, com as imagens que tenta esquecer. As lendas dizem que a estrada mostra a cada viajante aquilo que ele mais teme, não como ilusão, mas como realidade palpável. Um dos relatos mais conhecidos é o de uma equipe de resgate que, em 2014, foi chamada para socorrer um veículo acidentado. O sinal do localizador indicava o quilômetro 99, mas quando chegaram, o marcador mostrava 98. Eles continuaram seguindo em frente, e o número não mudava. Após 30 minutos, perceberam que estavam percorrendo o mesmo trecho repetidamente. As luzes do resgate começaram a falhar e o rádio captou uma transmissão com vozes distorcidas. Era a gravação do próprio chamado de socorro que haviam enviado 1 hora antes. O motorista gritou que via um caminhão atravessando a pista, mas o veículo passou direto, atravessando-os como névoa. Depois de horas, conseguiram retornar, mas quando verificaram o horário, haviam passado apenas 15 minutos desde que saíram. Um dos socorristas nunca mais voltou ao trabalho. Ele afirmava ter visto, por uma fração de segundo, um reflexo dele mesmo dentro da ambulância. Mais velho, com o olhar vazio e a pele acinzentada. Há uma teoria entre os que estudam o caso de que o último quilômetro é um espelho, que ele não leva a lugar algum porque não precisa. O verdadeiro destino é o que está dentro de quem o atravessa. Cada curva, cada sombra, cada ruído é a manifestação dos medos e arrependimentos de quem ousa avançar além do ponto de retorno. E é por isso que tão poucos conseguem chegar até o fim. Porque a estrada não mata, ela apenas mostra. E o que se vê ali é suficiente para destruir qualquer mente. Moradores próximos ao trecho afirmam ver luzes dançando no horizonte nas noites mais escuras. Alguns dizem ouvir vozes chamando, outras vezes risadas. Há quem tenha visto carros antigos, modelos de décadas passadas, trafegando lentamente, com faróis amarelados e placas cobertas de barro. Quando tentam se aproximar, os veículos desaparecem, deixando apenas o cheiro de fumaça e o som distante de motores que nunca se apagam. Um caminhoneiro aposentado conta que, certa noite, viu o próprio caminhão vindo em sua direção. Desviou a tempo, mas jurava ter visto, através do para-brisa, ele mesmo no banco do motorista. O ponto mais assustador, segundo os poucos que retornaram, é o instante em que a estrada olha de volta. Isso acontece quando o farol do carro ilumina o asfalto, e por um breve momento a superfície reflete algo que não é o reflexo do veículo, nem do motorista. Dizem que se vê um olho, enorme, translúcido, movendo-se sob a camada de asfalto, observando. Outros afirmam que não é um olho,
mas uma forma humana deitada, imóvel, que respira devagar, acompanhando o ritmo do coração de quem dirige. Ao chegar ao marco final, a estrada termina de forma abrupta, com um penhasco à frente e nada além de escuridão. Alguns relatam ver uma ponte que surge apenas por instantes, feita de luz pálida, conduzindo a um espaço desconhecido. Quem atravessa nunca mais é visto. Há um vídeo, considerado falso por especialistas, que mostra um carro desaparecendo nesse ponto. O motorista, segundos antes, grava a si mesmo dizendo: "Não estou mais com medo, ela me chamou." Hoje, o último quilômetro está oficialmente bloqueado, mas os mais ousados ainda tentam alcançá-lo. Os que voltam descrevem um vazio profundo, uma sensação de que deixaram algo para trás, como se parte deles tivesse ficado na estrada. Alguns dizem que depois de atravessar aquele ponto, nunca mais conseguem ouvir o som do próprio eco, nem ver o próprio reflexo em espelhos. A lenda termina com um aviso, repetido entre os antigos da região. Toda estrada leva a algum lugar, menos uma, aquela que termina olhando para você. E é por isso que os poucos que conhecem seu verdadeiro final preferem não chamá-la de Estrada da Morte. Para eles, é simplesmente a estrada que vê.